Manhã Diversa de volta na sua telinha e vamos falar sobre turismo. Nós estamos na chamada alta temporada, né? Período de recesso, férias escolares e muitas pessoas aproveitam para viajar. Em um país tão rico como o nosso, recheado de belezas naturais, culturais e históricas, o turismo é um setor de enorme importância e sobre isso a gente conversa agora com a turismóloga Tati Marmon. Bom dia, Tati, seja muito bem-vinda. Bom dia, meninas. Prazer estar aqui falando sobre turismo. Isso aí. E vamos começar entendendo um pouco sobre o turismo como área de estudo, né? Porque a gente pensa muito no turismo como o ato de viajar, de lazer, mas também é uma área de estudo e de pesquisa, né? Explica um pouco sobre isso pra gente. Sim, tem gente que nem sabe que turismo está relacionado a uma profissão. Você pode ser turismólogo, né? Se formar nisso. E é relativamente novo. A partir mais ou menos da década de 70 que essa faculdade, esse curso, de fato, começou. Mas o turismo, ele não é uma ciência como muitas outras áreas. É o que a gente chama de área multidisciplinar, que reúne várias ciências. Então, por exemplo, tem a administração, quando você está falando de gestão de hotéis, de agências de viagem. Tem a parte de comunicação e marketing, quando a gente está falando de divulgar um destino turístico. Tem a parte, por exemplo, quando a gente está falando de ecoturismo ou turismo rural, a parte das ciências da natureza. Então, quando você vê que você precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder trabalhar, de fato, com turismo, né? Por exemplo, você tem um negócio que é de turismo rural, um hotel fazenda. Você precisa saber também de comunicação e marketing para poder divulgar o seu hotel fazenda. Você precisa saber gerenciar, então você precisa da administração. Então, quando a gente estuda turismo, a gente estuda um pouco de cada coisa. A gente aprende um pouco sobre gastronomia, né, a área de alimentos e bebidas, gestão de restaurantes, de eventos também, organização de eventos, gerenciamento da rede hoteleira, de agências de viagens e também a parte pública, né, porque você também pode trabalhar no turismo dentro de uma secretaria, de uma cidade, de um estado, para poder conseguir pensar em como a gente pode potencializar o turismo daquele local. Como eu posso atrair mais pessoas para essa cidade? E pensando nisso, Tati, por exemplo, uma cultura local. De que forma uma cultura local ela pode ser fomentada pelo fluxo turístico? A gente tem que pensar que quando a gente fala em turismo, o turismo não é só paisagens maravilhosas, né, parques. Às vezes a atividade turística, o que atrai a gente é aquela comunidade, né, são os costumes locais, seja gastronomia, seja dança, música. Então, quando a gente está falando de cultura, ela vai muito além do que simplesmente a gente ir num lugar por uma paisagem, uma praia e tudo mais. Então, a gente tem que pensar também como a gente pode usar a cultura local para atrair pessoas. Vamos pensar aqui em Juiz de Fora, né? A gente tem um bairro aqui na cidade que chama Borboleta, em Juiz de Fora, que as pessoas têm muita coisa da cultura alemã. Se você olhar esteticamente, é um bairro que não tem nenhum traço arquitetônico alemão, mas se você conversar com os moradores, eles são descendentes de alemães, eles fazem pão alemão, tem um evento que é a festa alemã, que é conhecido nacionalmente, inclusive. Então, tem restaurantes alemães. Então, você vai percebendo, quando você se aprofunda naquele bairro, que tem várias características. Então, por que não alguém não pode querer visitar o bairro para poder querer provar a culinária alemã, para poder ver as manifestações folclóricas de danças? Então, é o quê? Descobrir o que aquele bairro, o que aquela cidade tem naquela cultura daquele povo, seja por meio da arte, um artesanato. Cada cidade tem um tipo de artesanato específico, né? Cada região. Então, como eu posso apresentar isso para as pessoas para poder atrair um público para essa cidade? E conseguir ter essa sensibilidade, né? Para conseguir enxergar coisas que vão além da primeira vista, né? Exatamente. O turismólogo, ele tem esse desejo de olhar uma coisa e pensar como eu posso atrair pessoas para aquilo ali. Por exemplo, você vê um lago. O turismólogo olha para o lago e ele pensa, nossa, mas e se eu colocar um pedalinho aqui? E se eu colocar um quiosque aqui para poder atrair para as pessoas para que elas queiram ir no pedalinho, mas também para que elas queiram comer alguma coisa e ficar mais tempo naquele lugar? E para virar uma experiência, né? Exatamente. Então é treinar esse olhar para como eu posso transformar esse parque num parque que queira fazer com que várias pessoas queiram vir, ficar mais tempo aqui, passear, consumir outras atrações em volta, restaurante, hotel. Então a ideia é justamente isso, a gente olhar e pensar como eu posso aproveitar ao máximo, explorar ao máximo o potencial de um lugar, seja ele uma cidade, um bairro ou então simplesmente uma praça, né? É legal a gente pensar nisso tudo como realmente experiências que têm diversas camadas, né? E aí, mais ou menos nessa mesma linha, né? O turismo, ele movimenta mais o setor terciário ou o impacto dele também pode ser sentido nos outros dois? O turismo movimenta desde o setor industrial até a agroindústria, a agronomia, tudo, assim, o turismo ele perpassa muita coisa. Se a gente for parar para pensar em como o impacto do turismo ele é não só direto, mas indireto também,
ele vai perpassar todas essas áreas. Se a gente for num hotel e o hotel estiver muito cheio, quem trabalha no hotel vai precisar comprar mais pão para o café da manhã. Então, ele vai ter que procurar padaria e comprar mais pão. Então, ele já está fazendo com que a economia daquela padaria se intensifique, que venda mais pão. Quando a gente vem para uma cidade que é um polo de saúde, como aqui, por exemplo, que Juiz de Fora é um polo de saúde, as pessoas vêm para cá para fazer tratamento médico e também é turismo, né? Turismo não é só lazer, também é importante deixar claro isso. Qualquer deslocamento que você tem que fazer, seja trabalho, a saúde, é um tipo de atividade turística. Então, você vem para cá para poder fazer um tratamento. Você vai precisar almoçar em algum lugar, você vai parar para fazer um lanche. Então, você já está deixando dinheiro ali naquela cidade, você está fazendo a economia circular de alguma forma. Então, a partir do momento que alguém precisa comprar alguma coisa, quando ela está dentro assim, de uma cidade, estimulando a economia local, fazendo o dinheiro circular, aquilo ali também vai impactar a atividade turística. Então, o turismo ele vai impactar, ir no hotel vai para a padaria. Então, tudo está, de certo modo, interligado. Indiretamente, quanto mais movimento turístico, mais dinheiro circulando na cidade. Essa é a proposta, né? E comparando ao contexto anterior, Tati, quando a gente pensa na situação do turismo pós-pandemia, teve algum ponto que foi mais marcante ou alguma coisa que você possa destacar para a gente nesse período depois da pandemia? Então, Bárbara, primeira característica que acentuou e permanece agora, né? A questão da busca por lugares ao ar livre e natureza. Isso é uma coisa que com certeza veio mais forte, as pessoas buscando lugares mais abertos, mais arejados, experiências ao ar livre, parques naturais. Isso veio com força nesse período aí de pandemia e pós-pandemia. E também a experiência do digital cada vez mais atrelada à experiência turística, né? Hoje a gente, antes de viajar, a gente vai entrar na internet, vai pesquisar, a gente usa muito mais, já usava antes, mas com a pandemia isso se intensificou. Procurar promoções online, comprar por aqueles sites que você vai fazer reserva, vai comprar passagem aérea, tudo pela internet, pesquisar preços nesses sites que a gente tem hoje, Trivago, TripAdvisor, que são plataformas de comparação de preços para você ver o que compensa mais. Então, o público, cada vez mais, ele tem ficado mais exigente. Com tudo que a gente compra, né, a gente faz mais pesquisas hoje usando a internet como ferramenta. E com o turismo não é diferente. Então, hoje a gente, até por conta da questão financeira, a gente teve um impacto, todo mundo, de certo modo, foi impactado economicamente com a pandemia. Então, a gente tem essa preocupação com como eu posso economizar na minha viagem. Então, a gente usa muito a internet como uma plataforma de comparação de preços e também de busca por novas experiências. Cada vez mais a gente tem criadores de conteúdo da área de turismo e viagens apresentando novos lugares. Então, você sai do clichê de sempre para os mesmos lugares e você acaba descobrindo um lugarzinho ali, às vezes perto da sua casa, ou um destino que combina com você, com seu perfil, com seu estilo de vida que você antes não conhecia. E você passa a conhecer porque você segue nas redes sociais pessoas que te apresentaram esses lugares. Então, essa conexão também do público, né, do usuário da internet com esses criadores de conteúdo que falam sobre turismo, dão dicas, te mostram os melhores caminhos para você chegar até lá. Isso também ajuda muito. Isso também ficou muito mais intensificado com a pandemia. E muitas práticas também que foram adotadas pelos locais, né? Por exemplo, museus, exposições, até parques, né? Como, por exemplo, restringir o número de pessoas que entra, ter horário de entrada e saída, você ter que fazer uma reserva online antes de ir ou comprar um ingresso online antes de ir, acabaram ficando, né? Então, muitos lugares que antes não tinha isso. Você chegava, entrava, vocês até tinham um limite de pessoas, tem uma superlotação que eles não deixavam mais entrar, mas ela era maior, ficava mais lotado os lugares, e aí essas práticas muitos acabaram ficando, né? Muitos lugares que antes não tinham isso, agora tem. E, de certa forma, acaba facilitando, né? Você já se planeja. Eu vou em tal lugar esse dia, então eu já vou fazer a reserva do meu ingresso no site, já vou comprar meu ingresso no site para chegar lá no dia e garantir que eu vou conseguir entrar. Então, são coisas também que, né, práticas que que às vezes até já existiam, né? Mas se tornaram mais comuns, né? E que foram adotadas mais frequentemente. O próprio cardápio digital, que é uma coisa que veio muito forte com a pandemia, da gente usar o QR Code quando a gente chega no restaurante. Hoje, a maioria dos restaurantes continuaram e disponibilizar os cardápios também online, nas redes sociais, para as pessoas poderem fazer a consulta, já ter noção do quanto vai gastar, do que tem para comer. Também é uma prática bem interessante que ajuda muito. Quem trabalha nessa área de alimentos e bebidas, fornecer o cardápio com antecedência, usar as redes sociais hoje como um espaço para isso, para divulgar o que tem no restaurante, né, e a expectativa de valores para quem vai consumir, está pesquisando, é super importante. E com relação também a
Você falou muito com essa mudança de hábito das pessoas, né? De buscarem mais locais ao ar livre, conhecer lugares talvez antes não conheciam. E você vê também que houve uma mudança das pessoas que antes sempre buscavam os grandes centros urbanos por buscarem lugares menores, assim, espaços, cidades pequenas, enfim, essa sensação realmente de menos pessoas, isso também permaneceu depois da pandemia? Tipo de grandes polos, né? Litorais, Sim. Aqueles grandes centros. Rio de que Janeiro, começou a São buscar Paulo. agora os lugares menorzinhos, né? Mais simples, exatamente. A gente tem observado muito isso. Isso começou com a pandemia. Uma das pesquisas que saiu logo quando as pessoas começaram a voltar a viajar, quando começou a ter vacina, é que as pessoas estavam procurando destinos de viagem de até 3 horas próximas das suas casas. Então, isso já demonstra que as pessoas estão procurando realmente lugares mais próximos. Essa prática, de fato, continuou e é muito bacana, porque é uma forma da pessoa valorizar o que realmente tem nas suas proximidades, a sua cultura, valorizar a cultura local, descobrir, redescobrir lugares nas suas proximidades, né? Realmente isso é uma prática que começou ali com a pandemia e que até hoje permanece. As pessoas estão realmente valorizando mais esses lugares mais próximos, frequentando mais esses lugares. E o turismo, Tati, ele tem esse poder de dar vida novamente a uma cultura que está morrendo, que está se perdendo, ele consegue trazer vida de novo? Se a gente for pensar que cultura está ligada à tradição e à história, tem tudo a ver, né? Então, o turismo, nessa busca por procurar o potencial de cada lugar, ele com certeza vai tentar fazer esse resgate. Tem um tipo de turismo que a gente chama de turismo de base comunitária, que é justamente tentar encontrar comunidades locais e tentar mostrar essa cultura para as pessoas, de fato, através dos seus hábitos. Então, por exemplo, comunidades quilombolas. Muita gente vai para um lugar não para ver a beleza do lugar, mas para conversar com as pessoas e saber como é que era no passado, ver manifestações de dança, por exemplo, o Congo, que tem muito nas comunidades quilombola, ouvir histórias. Então, essa é uma prática de turismo também, é um turismo mais nichado, mas existe também. Outro exemplo é no interior do estado do Rio, no Vale do Café, que ele se formou, né, tendo como base a época dos barões do café, as grandes fazendas. Hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão começando a resgatar isso, essa cultura do café. Criaram recentemente agora o Museu do Café, estão abrindo as fazendas para mostrar, criar uma espécie de historinha com as pessoas vestidas com a roupa de época, mostrando como era antigamente. Então, fazendo eventos, tendo o produto base, o café. Então, isso é uma maneira de você resgatar o seu passado, você trazer um elemento-chave para atrair as pessoas, né? Quem gosta muito de café está procurando mais agora essa região do Vale do Café. Isso é muito legal também a gente pensar, até mesmo na forma com que, né, a gente vê alguns lugares, né, que ainda existe um turismo quase predatório, né, das pessoas irem para os lugares, olhar com um olhar de fora e meio que invadindo aquele espaço, né? E pensar realmente que existe essa possibilidade de fazer isso de forma respeitosa e como forma de valorizar aquele lugar. Então, até ter esse cuidado, né? Antes de você viajar para algum lugar que você quer conhecer uma cultura, enfim, procurar saber se isso é feito da forma certa, realmente buscando preservar e respeitar e ensinar sobre aquela cultura, ou se é com aquele teor de curiosidade de vou entrar aqui no meio para ver o que é, enfiar o meu dedo, fazer o que eu quiser e acabar meio que perturbando, de forma invasiva, exato, né? de forma invasiva, e acabar até mesmo perturbando algo que acontecia ali de forma harmoniosa e que as pessoas foram entrando e de forma desordenada, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? De que forma que isso está sendo feito, e ainda bem, hoje em dia existem muitos lugares que fazem isso justamente com esse objetivo, né? De preservar e de manter vivo, né? Essas histórias, né? Sim, inclusive a comunidade local é super importante que ela participe de forma engajada, ela precisa se sentir envolvida na atividade turística, ela se sente bem, ela tem uma autoestima, a autoestima dela fica mais elevada, porque ela tem orgulho, eu tenho orgulho da minha história, e que bom que tem alguém querendo ouvir a minha história, que tem alguém querendo conhecer a minha história. É uma forma de você respeitar, de você mostrar interesse, então ela se sente importante. E é uma forma também, quando o turista vai até lá para poder conhecer, ouvir mais essa história, de você mostrar que você respeita o lugar que ele mora. Porque a atitude do turista quando a gente pensa, eu já ouvi isso, eu vou jogar esse lixo aqui nessa rua porque não é a minha cidade, então não tem problema, eu vou jogar o lixo aqui. São pequenas atitudes que a gente faz, que a gente está pensando na comunidade. Então, a comunidade, ela faz parte de toda a rede de turismo. A gente tem que sempre entender isso. A gente está indo para um lugar não só para ir num parque, para ir numa praia, mas a gente tem que pensar que ali moram pessoas. Que é via de mão dupla, né? Exatamente. Manhã Diversa está de volta, e hoje, para falar de turismo no Brasil, a gente convidou a turismóloga Tati Marmon. Bom dia novamente, Tati. Bom dia, Bárbara, bom dia, Mari. E um ponto que eu acho que é clássico, né, quando a gente fala de turismo, é cartão postal, e é por isso que eu quero saber de você aí de casa, saber de você também, Mari.
Desses aí que chegam pelo correio, você tem alguma história boa para contar, Mari? Cartão postal é algo muito atípico na sua história. Ô, Bárbara, eu tô pra te falar assim, eu não me lembro de já ter recebido um cartão postal que realmente veio pelo correio, eu ter recebido, de alguém que estava viajando ou que estava morando fora e que me enviou. Posso já ter recebido na infância, mas não me lembro. Só que eu tenho uma história que me marcou muito relacionada a cartão postal, que é relacionada a duas pessoas muito queridas que já partiram, né? Que é a minha avó e o meu tio-avô, que era meu padrinho. E depois que a minha avó faleceu, eu fui abrir, a gente foi abrir o armário dela para olhar as coisas aquele lá. Tesouro, né? Exato. E encontramos uma pasta, né? Com várias cartas e várias coisas antigas que ela tinha guardado. E dentro dessas coisas tinha um cartão postal que o meu tio Alírio, né? Que era meu tio-avô, que era meu padrinho, mandou para minha avó, numa viagem que ele fez, se não me engano, para Londres, né? Ele estava lá, enviou esse cartão postal, né? Escrito lá, que ele estava mandando, enfim, mandando muito carinho, que você adoraria conhecer tal lugar, enfim, enviou para ela. E aí, sei lá quantos anos depois, 30 anos depois, os dois já, duas pessoas muito queridas que não estão mais entre nós, estavam ali eternizadas naquele cartão postal que eu encontrei ali naquela caixa. E foi um momento, assim, muito de, tipo, foi quase mágico, assim, tipo, nossa, ele estava do outro lado do mundo. E você fez parte, exato, né? Há tantos anos atrás, enviou esse cartão postal para minha avó, e agora eu aqui, 30 anos depois, estou vendo e fazendo parte disso. Por essas e outras que eu faço tanta questão também do texto escrito à mão, né? E eu lembro de quando mais nova, ter tido a ideia de a cada viagem que eu fizesse, eu ainda não consegui exercer esse hábito, mas é um hábito que eu pretendo exercer, a cada viagem feita eu comprar um cartão postal do lugar e escrever as minhas impressões. Eu já comecei, eu tenho alguns registrados, não em todos os lugares que fui, mas é ótimo, porque a nossa memória ela é muito curta. Pra você mesma, né? Pra mim mesma, E aí, pra quem, né, da minha família que quiser ver, ou até pra poder indicar também, quando a pessoa for a um determinado lugar, falar, ó, naquele lugar eu gostei de tal restaurante, fui muito bem recebida por tal pessoa de uma pousada, né? Então acho que é uma ótima forma da gente poder registrar as boas experiências e as gerações mais novas talvez nem conheçam, mas mesmo com a facilidade aí da internet, os cartões postais têm sempre um público cativo. E o artigo voltou a ficar em alta nos últimos anos e vem conquistando cada vez mais espaço. Os cartões postais estiveram no auge no final do século XIX e no início do século XX. A comunicação rápida e barata era sucesso entre as classes populares. O artigo surgiu há mais de 130 anos. Foi uma imagem da Torre Eiffel em Paris, na França, que originou o primeiro cartão postal em 1889. A Aline é fotógrafa e tem um projeto que ajuda a dar visibilidade para vários pontos turísticos através de cartão postal na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. O projeto Postei foi uma ideia que surgiu durante a pandemia. O governo do estado de Minas Gerais abriu uma série de editais dentro da Lei Aldir Blanc, né? E eu entrei com uma proposta através do nosso coletivo, Coletivo Anônimo daqui de Santos Dumont. Quando surgiu a possibilidade de criar o projeto Postei, eu fiz o convite para o Leandro, né, que eu queria, né, resgatar um patrimônio cultural e resgatar um patrimônio que divulga o nome da cidade. Né, e entrei com essa proposta. A proposta era que a gente faria 4.000 cartões postais da cidade. No início a gente tinha 20, 30 fotos para escolher, né, e nós definimos 4 fotos, né, que é o Museu de Cabangu, que é onde a gente está. Dores do Paraibuna, são as ruínas da Igreja de Dores, que é um local afetivo para mim. Tem o Formoso, que é na zona rural de Santos Dumont, que é um lugar de muito afeto para a população toda. E a Igreja de São Sebastião, que é o cartão postal que eu vejo da janela do meu quarto. Eu fico emocionada porque a pandemia foi muito difícil. Né? E trabalhar esse projeto em 2020, que foi quando eu criei e tentei, e assim, foi uma primeira vez que eu tentei um recurso estadual e eu consegui, né, o recurso, consegui fazer os postais, então afetivamente é muito prazeroso poder estar falando desse projeto 2 anos depois que ele aconteceu. É de um ponto turístico de uma cidade que surgem os cartões postais, como este aqui, o Museu de Cabangu, em Santos Dumont. Foi aqui que nasceu Alberto Santos Dumont, o pai da aviação.
O local abriga um acervo riquíssimo dos inventos e também sobre a história como fazendeiro e criador de gado holandês na Serra da Mantiqueira. O Museu Casa Natal de Santos Dumont, né, Cabangu, ele foi pensado, né, assim que receberam, um grupo aqui de Santos Dumont recebeu a notícia da morte do Alberto Santos Dumont, eles começaram a querer se organizar e juntar, né, essa memória do aviador, a passagem dele, o nascimento dele aqui na cidade e objetos relacionados a ele, o que eles conseguiam recolher, né, que ainda havia aqui na região, né, na antiga fazenda que ocupava aqui o território hoje do museu e nos arredores, e outras peças também com a família, né, e amigos do inventor. Então, esse grupo aqui de Santos Dumont, né, liderado pelo historiador Oswaldo Castelo Branco, conseguiu fazer essa reunião desse acervo e tão logo pensaram e levaram ao Legislativo Municipal a ideia, né, de transformar essa casa, né, no que ela é hoje, né, um espaço de memória, né, o Museu Cabangu. Então, né, correram atrás de todos os trâmites para isso, conseguiram levantar todo esse acervo. As pessoas às vezes perguntam, tudo que está aqui é do Santos Dumont? Alguns objetos sim eram de uso pessoal do Alberto Santos Dumont e algumas coisas relacionadas a ele, ou ao seu trabalho, ou à sua família. Muito bacana. E é legal pensar, né, Tati, chamando você para esse bate-papo dos cartões postais, né, que apesar de realmente ter sido aí essa cultura de enviar cartões postais tem se perdido um pouco, não tem um lugar turístico que você vai, numa lojinha de souvenir, que não tem cartão postal, geralmente várias opções de cartão postal. Então é legal de pensar que realmente é um artigo que ainda existe e que ainda é muito forte, né? Exatamente, é uma forma de você valorizar aquele lugar também. Você olha aquela foto, você quer estar ali. Ainda é um instrumento de desejo, né, o cartão postal. Além da ligação emocional que a gente tem com quem escreve pra gente, a gente olha aquele lugar, a gente pensa, nossa, alguém que a gente gostou, que a gente gosta, esteve ali naquele lugar e também dá vontade da gente conhecer aquele lugar, né? E hoje em dia, quais que são, Tati, os maiores atrativos, assim, turísticos que dão maior retorno financeiro de uma forma geral? Bárbara, é muito complicado a gente falar que existe um que dê o maior retorno, aquela né? Fórmula, né? Aquela fórmula mágica. O que funciona mais, se a gente for pensar nas cidades turísticas mais bem desenvolvidas, que são realmente voltadas para o turismo, é pensar o quê? Pensando que o turismo ele é uma rede, que a gente precisa pensar que é um complexo, que não adianta nada você ter um parque incrível se você não tem uma boa rede hoteleira, não adianta nada você ter um restaurante incrível se você só tem aquele restaurante na cidade. A pessoa vai ali para quê? Ela só vai para o restaurante? Ela vai dormir aonde? Ela vai dormir num lugar legal? Ela vai querer conhecer outras coisas. O que tem ali para ela conhecer? Então a gente tem que pensar que um destino turístico, para que ele consiga atrair um grande número de pessoas e ser considerado bem-sucedido, ele precisa ter várias atrações, ele precisa ter uma boa infraestrutura, a acessibilidade dele para você chegar até o local precisa ser fácil também, porque se a estrada não ajuda, se você não tem formas de chegar até o local, você também está prejudicando a atividade turística. Então a gente tem que pensar que é um conjunto de coisas. Você tem que ter uma boa rede hoteleira, você tem que ter bons restaurantes, ótimos parques, produtos para todo tipo de pessoa. Então isso é o que a gente entende como uma cidade que, né, um destino turístico que vai conseguir oferecer e ter um retorno positivo, né? Eu estou morando no sul do Brasil agora, em Gramado, estou vendo de perto, inclusive, como isso tudo acontece. É uma das cidades mais turísticas do Brasil, né? 6 milhões de turistas por ano, numa cidade de 40 mil habitantes, então imagina, é um movimento muito grande. Mas por quê? E aí, o que acontece? Até o valor dos produtos e serviços, eles são mais altos. As pessoas vão com o dinheiro e estão dispostas a gastar lá. Tudo é mais caro, mas as pessoas pagam. Por quê? Porque é uma cidade que está oferecendo muita coisa. Ela oferece todos esses elementos. Então, para que você consiga, de fato, ter um resultado positivo, você tem que ter muita coisa para oferecer para o turista, muita atração. Ou seja, tem que ser tudo realmente pensado. Não é só eu tenho uma cachoeira bonita, vai vir gente visitar minha cachoeira bonita, se você não tem todos esses fatores que vão justamente a favorecer esse desenvolvimento
turístico que, consequentemente, vai trazer o retorno financeiro, vai fazer a economia girar, né? Então, é uma série de fatores que tem que ser levados em conta, né? Exatamente. E falando agora mais a questão da cultura, né? Até que ponto a cultura é incentivada pelo turismo e o turismo é incentivado pela cultura, essa troca, né? Como é que isso acontece? É realmente um ciclo que um alimenta o outro ou existe ali, tipo, uma dinâmica um pouco diferente? Uma coisa está interligada na outra. Quando a gente está num lugar, naturalmente a gente vai se inserir de alguma forma naquela cultura. Uma coisa, inclusive, que eu sempre defendo e gosto de falar, até vou falar aqui com a galera quando for viajar. Quando vocês forem viajar, gente, vai comer em algum lugar, esquece o fast food, sabe? Aquele que tem em todo lugar do Brasil e do mundo. Opte por comer num lugar que você... que é local, que é alguém que trabalha ali, que está preparando aquilo ali para você, que é a gastronomia da cidade. Então é muito legal que a gente possa valorizar a gastronomia local, comer aquilo que foi preparado ali, porque é uma forma também da gente estar ajudando aquele morador e ao mesmo tempo nos conectando com aquela cultura. Hoje, cada vez mais, a gente tem o que a gente chama de turismo de experiência. Então eu vou no lugar, eu não vou só para contemplar o lugar, eu vou para me envolver com aquela cultura. Se eu estou indo para uma cidade que tem vinícolas, por exemplo, eu não quero só olhar o vinho, eu quero saber qual que é a história, por que essa cidade é a cidade do vinho. Eu quero ir lá fazer a pisa da uva, eu quero ver como é que é a colheita e colher a uva do pé. Eu quero fazer a degustação, entender como é que funcionam os aromas, os sabores do vinho. Então isso é o turismo de experiência, que é o turista de fato entrar na cultura local. Então, hoje em dia, essa questão do turista cada vez mais se envolver com a cultura local, é o que todo mundo está buscando, né? Tati, uma dúvida que eu tenho é assim, o favorecimento econômico num determinado tipo de turismo específico, isso pode causar uma espécie de déficit nos demais? Quando todos os olhos estão focados num determinado formato ou numa determinada vertente, isso pode deixar as outras ali carentes de atenção? Não necessariamente, Bárbara, porque tem turismo para todos os gostos. Então, se uma cidade, todo mundo procura ela por conta do litoral, por exemplo, isso não significa que ela não tem um turismo rural que pode ser desenvolvido, que as pessoas queiram procurar. Então, cada pessoa gosta de um tipo de atividade turística. Tem pessoas que valorizam mais o turismo gastronômico, que viajam para poder conhecer os melhores restaurantes. Outros querem ir para os parques. Se você tem filho, você já procura um tipo de atividade turística diferente. Tem o pessoal que prefere o ecoturismo. Então, tem para todos os gostos. De alguma forma, você vai conseguir agradar todo mundo. E olhando aqui para dentro do Brasil, principalmente no quesito econômico, né? O turismo cultural no Brasil, ele é mais incentivado pelos próprios brasileiros ou pelo público internacional? Quem que realmente valoriza essa cultura, né? Mesmo, exato, né, esse turismo cultural dentro do Brasil? Ainda é o brasileiro. Se a gente for comparar o Brasil com países até mesmo bem menores que eles, o número de turistas que a gente recebe estrangeiros dentro do país ainda é considerado baixo. E geralmente eles vão para as mesmas cidades. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, existem lugares específicos que esses turistas estrangeiros vêm. Eles ainda não contemplam o nosso país, se a gente for pensar em termos de riqueza cultural, eles ainda exploram muito pouco. Quem explora mesmo somos nós brasileiros que fazemos essa, né, hoje com as redes sociais, conhecendo mais, a gente consegue circular mais aí pelo país. O que acontece muito lá fora, e que agora com as redes sociais está sendo mais quebrado, digamos assim, são os estereótipos. Porque durante muitos anos, os estrangeiros viam o nosso país com aquele olhar de só tem samba, só tem futebol, vão encontrar sempre as mesmas coisas, a mesma gastronomia. E aí com a internet hoje, com os criadores de conteúdo, você já tem um outro olhar. Você já entende que o Brasil tem outras coisas além de só praias e tudo mais. Mas a importância do turista nacional para fomentar o turismo nacional ainda é muito importante, porque somos nós que fazemos essa circulação, fazemos a economia circular e levamos, de fato, essa experiência turística para o resto do país. E você falou de um outro olhar, Tati. Qual que é esse olhar? Como que o mundo enxerga o Brasil, digo, a partir da ótica, né, do turismo, assim? Como que o Brasil é visto pelo mundo, assim?
também é uma coisa relativa. Claro que alguns lugares vão ter aquele olhar de violência, que é uma coisa que a gente não gostaria de passar. Ainda existe muito isso. E aí vem o que a gente entende no turismo, que a gente chama de simulacro, que é a gente tentar disfarçar um pouco isso, né? Disfarçar alguns problemas, colocar às vezes umas tapadeiras. Não sei se vocês já passaram ali pelo Rio, quando você está chegando no Rio, que tem algumas comunidades e eles colocam uma espécie de tapadeira para que isso não fique tão exposto. Existem algumas estratégias de turismo para poder disfarçar alguns problemas. Isso acontece, isso é utilizado em alguns momentos. Mas muito turista ainda deixa de vir porque acontece um caso de violência, esse caso é exposto internacionalmente, então a pessoa fica com medo. Infelizmente, no Brasil, a violência é um dos motivos que ainda fazem com que as pessoas desanimem de vir para cá. É o grande problema-chave do nosso país em termos de turismo. Sobretudo quando algum turista é assaltado ou passa por alguma situação, né? E aí o recurso é realmente não permitir que um determinado ponto, né, elimine todo o restante, né, que o Brasil tem para oferecer. Exatamente. E quando o turista se dá a chance de vir, normalmente ele retorna. Os índices que a gente tem de turistas que estão sempre vindo ao Brasil é muito grande. Então, eles precisam se abrir para conhecer o país, mas quando conhecem, eles acabam se interessando, né? Porque a gente tem aquele calor humano, a coisa da cultura. A gente falou tanto sobre a cultura, né? A cultura brasileira é o que realmente mais atrai eles. O Brasil é um feliz caminho sem volta, né? Tipo assim, vem, a pessoa quer ficar. Exatamente. A gente sempre tem que incentivar nós a viajar, a conhecer mais o nosso país, né? Eu sei que lá fora tem muita coisa legal, mas vamos sempre tentar trazer o nosso olhar aqui para dentro. Exato, a gente vive num país de dimensões continentais, né? Com tantas coisas bonitas, com tanta coisa legal pra gente conhecer. A gente que mora aqui conhece tão pouco do nosso próprio país, né? Tantas opções pra gente explorar. E a gente espera realmente que o turismo no Brasil possa ser cada vez mais bem aproveitado, tanto por nós, brasileiros, né, e valorizado por nós, como também pelo mundo, porque realmente a gente tem muita coisa para oferecer, né? Exatamente. Isso aí, Tati, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui foi um hoje. prazer.